Sim, meu amigo, o barco está seguro no porto, mas não é para isso que os barcos são feitos. Agora, eu quero que a gente faça uma dinâmica prática, onde você vai exercitar alguns conceitos do ciclo PDCA e do empirismo. Essa dinâmica é a fábrica de origamis, e ela é diretamente inspirada numa dinâmica chamada fábrica de aviões, a qual coloco a referência aqui. Como eu falei, aqui nós vamos exercitar os 4 passos do ciclo PDCA, que é o planeje, faça, cheque ou inspecione e ajuste, e também o empirismo, que é baseado naquele tripé da transparência, inspeção e adaptação. Nessa dinâmica, nós vamos ter inicialmente uma fase de estimativas e protótipos. Você vai fazer um aviãozinho de papel para fazer um teste, para ver como é que faz um aviãozinho. Se você nunca fez um avião de papel, você vai aprender como é que faz um. Eu vou te colocar um vídeo que ensina como faz, tá? E depois nós vamos ter 2 ciclos de produção. Em cada um desses ciclos, nós vamos rodar o PDCA, ou seja, nós vamos fazer um planejamento, vamos construir os aviões, que é o executar, vamos inspecionar ou checar aquilo que nós fizemos e, por fim, vamos ajustar para o próximo ciclo. Aqui, imagine que nós temos um cliente. Esse cliente ele quer montar uma estrutura de proteção para a aeronáutica. E ele quer vários aviões Gripen para montar uma força de proteção aérea. Para essa dinâmica, você vai precisar de folha, papel A4, papel branco ou papel reciclável. Também pode usar folha de caderno, enfim. Onde você conseguir aí algumas folhas de papel para fazer um aviãozinho de papel, vai resolver o nosso problema. No geral, eu faço essa dinâmica em grupos. A gente faz alguns grupos, em média de 7 pessoas, a gente faz esses grupos competirem entre si. Aqui eu tive que fazer algumas adaptações para que você consiga fazer a dinâmica sozinho. Mas veja, o legal é que você consiga visualizar a evolução da sua produção fazendo e executando um ciclo PDCA e o empirismo. Ou seja, aprendendo com a prática, aprendendo fazendo. Na primeira parte da dinâmica, eu quero que você me dê uma estimativa de quantos aviões você vai conseguir fazer em 6 minutos. E essa é uma estimativa totalmente cega. Mas, Jonathan, o que é uma estimativa cega? É uma estimativa que você vai me dar sem ter feito nenhum protótipo, sem ter tentado fazer nenhum aviãozinho de papel. Então é uma estimativa onde você não tem nenhuma base. Observe que às vezes na nossa profissão, ou como gerente de projetos tradicional, ou então já em um mundo ágil, às vezes nós somos demandados por dar prazos de coisas que nós não conhecemos, de domínios que nós não temos uma profundidade. Então, para a gente fechar, eu vou te dar um limite de 2 minutos para você pensar, refletir. Em 6 minutos de produção, qual é a quantidade máxima de aviões que você acha que consegue produzir? Quando eu falo que o limite de tempo para você pensar é de 2 minutos, quer dizer que ele é de 2 minutos. Ou seja, você vai colocar um cronômetro, chegou em 2 minutos e parou. Você tem que dar a resposta, tá? Então, você vai ser o responsável por controlar os limites de tempo das etapas dessa dinâmica. Esse limite de tempo é um conceito muito importante, ele é muito disseminado na gestão ágil. Em inglês, a gente chama ele de time box. Todas as reuniões, todos os eventos que nós fazemos com o Scrum e com a gestão ágil, eles também têm um limite de tempo. E esse limite de tempo é improrrogável. Quando a gente chega no limite, acabou aquilo que a gente está fazendo. Então, vamos lá? Você tem 2 minutos e vai me dizer quantos origamis, quantos aviões de papéis você vai conseguir fazer em 6 minutos de produção. E aí, conseguiu definir o número? Quero que você faça, anota esse número aí, ó, estimativa antes do protótipo. E anota, eu estimo que eu consigo fazer 20 aviões em 6 minutos de produção. Anota isso aí. Agora, nós vamos para a segunda parte da dinâmica. Nessa segunda parte, você vai ter um limite de tempo de 6 minutos, tá? Então, você vai ter 6 minutos, acabou 6 minutos, parou o que você está fazendo. Nesses 6 minutos, você vai fazer um protótipo de um avião Gripen. Você vai fazer um único aviãozinho. Você vai focar sua atenção nesse avião, pensar qual seria uma boa maneira de construir vários dele de maneira mais rápida e vai fazer tudo isso com calma. Você só tem que fazer um avião. Não é o máximo que você consegue fazer em 6 minutos. Depois que você fizer esse protótipo, eu quero que você me diga uma nova estimativa da quantidade máxima de aviões que você consegue produzir em um ciclo de produção de 6 minutos. Então você está entendendo, né? Agora você vai fazer um protótipo, você tem um limite de tempo de 6 minutos para fazer um único avião e depois eu quero uma nova estimativa. Você já me deu a estimativa cega de quantos aviões você acha que conseguiria produzir em 6 minutos. Agora você vai me dar uma estimativa orientada. Ou seja, você já fez um protótipo, você já tem uma orientação a mais para conseguir dar uma estimativa um pouco mais precisa. Se você não souber fazer um avião de papel, logo após esse vídeo,
eu vou te deixar um link e lá você vai ver um videozinho que te ensina como montar um avião de papel bem simples. E aí, conseguiu fazer seu protótipo? Como é que está a sua estimativa de aviões agora que você acha que consegue produzir em 6 minutos? Eu quero que você anote do lado daquela coluninha onde você anotou aquela tua primeira estimativa cega. Então agora você já tem duas estimativas. Uma estimativa cega antes de fazer o protótipo e agora uma nova estimativa após fazer o primeiro protótipo. E agora nós vamos para o primeiro ciclo PDCA de construção. Nesse ciclo, nós vamos fazer um período para planejamento, um período para execução e um período para inspecionar aquilo que nós fizemos e ajustar para o próximo ciclo. A duração total desse ciclo vai ser de 16 minutos. Desses 16 minutos, os 4 primeiros vão ser para você planejar. Você não vai construir nenhum avião. Nesses 4 minutos, você vai definir como você vai efetuar a construção dos aviões em um período de construção de 6 minutos. No final desses 4 minutos de planejamento, você vai ter uma nova estimativa, tá? Você já tinha aquelas duas estimativas, você teve mais 4 minutos para pensar, para refletir, para planejar como você vai construir e eu quero uma nova estimativa. Essa é a estimativa do primeiro ciclo PDCA. Anota também essa estimativa. Quando nós terminarmos essa dinâmica, eu quero que você tenha uma planilha ou em um pedaço de papel algo muito parecido com o que eu tenho aqui na tela, ó. Na primeira coluna eu tenho aquela estimativa cega que nós fizemos antes do protótipo. Aqui eu coloquei um, tá? Só de exemplo. Depois nós temos aquela estimativa após a realização do protótipo, após a construção do protótipo. Agora nós temos a estimativa de produção do primeiro ciclo de planejamento. Quando a gente fizer a produção, você vai registrar quantos aviões você conseguiu fazer naquele ciclo. Da mesma forma, no segundo ciclo, você vai me dar uma estimativa para a quantidade de aviões que você acha que consegue fazer no ciclo 2 e depois vai me dizer a produção daquele ciclo 2. Por fim, nós vamos somar e ver quantos aviões você conseguiu fazer no total. E depois nós vamos analisar, obviamente, como foi a evolução das suas estimativas e da sua construção entre os dois ciclos. Uma vez planejado o primeiro ciclo, naqueles 4 minutos, e com a nova estimativa para o primeiro ciclo PDCA, você vai ter 6 minutos para produzir a quantidade máxima de aviões que você conseguir. Depois desses 6 minutos, você vai ter mais 6 minutos, onde você vai inspecionar e adaptar para o próximo ciclo. Nesses 6 minutos finais, você vai contabilizar quantos aviões você produziu agora nesses últimos 6 minutos. Os aviões que ficarem pela metade não devem ser contabilizados, mas você vai poder utilizar eles para o próximo ciclo. Ou seja, no próximo ciclo PDCA, você continua esses que ficaram pela metade. E logo após contabilizar a quantidade de aviões que você fez, você vai contar aí quantos você fez, você vai ver o que é que foi bom. O que é que nesses 6 minutos de produção você fez que foi legal, que você tem que manter no próximo? O que é que foi ruim? O que é que você fez que acha que poderia melhorar já no próximo ciclo de produção? O que é que você deve evitar? Por fim, é como se a gente tivesse uma entrega. Então vamos lá. Lembra que você vai ter 3 períodos de tempo. Um de 4 minutos para planejar, um de 6 minutos para produzir e mais 6 minutos para inspecionar e adaptar. Agora é com você, você vai utilizar o cronômetro. Assim que terminar os 4 minutos do planejamento, já inicia os 6 minutos para a produção. Assim que terminar os 6 minutos da produção, você já inicia os 6 minutos para inspeção e adaptação, ok? Sem pausa entre essas etapas desse ciclo de construção. Nesse momento, já com o ciclo 1 executado, você já deve ter aqui a quantidade da tua produção no ciclo 1. Então, você teve aquelas duas estimativas iniciais, a cega antes do protótipo, a estimativa após o protótipo, a estimativa no planejamento do ciclo 1 e a quantidade produzida aqui no ciclo 1. Agora, nós vamos para o segundo ciclo e vai ser tudo de novo. Você vai fazer um novo planejamento, vai dar uma nova estimativa ao final desse planejamento e vai ter um novo período para produção. E da mesma forma, são 4 minutos para planejar, você vai planejar o que fazer, quantos aviões você acha que vai fazer e como você vai fazer, e no final você vai anotar uma estimativa de produção para os 6 minutos da produção. Depois, 6 minutos para produzir e por fim, 6 minutos para inspecionar, onde você vai contar quantos aviões efetivamente estão prontos. Aqui você não vai contar os aviões pela metade. Esse vai ser o nosso último ciclo de produção. Então, se o avião não voa, para mim não interessa. E da mesma forma, vai ver o que foi bom,
o que foi ruim, e ao final é como se a gente tivesse uma entrega desses aviões que foram prontos para o cliente. Agora, é como se a tua planilha, o teu localzinho onde você está anotando tuas estimativas e as produções, já tivesse todo preenchido. Já com a coluna de estimativa do ciclo 2 preenchida e já com a coluna de produção do ciclo 2 preenchida. E aí você também vai ter um total de aviões produzidos naqueles dois ciclos, o ciclo 1 e o ciclo 2. E agora eu queria que a gente fizesse algumas avaliações. Quais foram as maiores dificuldades nessa dinâmica? O que foi que você achou mais difícil? O que é que você achou de dar uma estimativa às cegas? A tua estimativa, ela melhorou com o tempo? A tua estimativa, ela melhorou à medida que você ia construindo os aviões? Os aviões voaram? Isso é muito importante. Por muitas vezes nós produzimos produtos que não voam. Nós produzimos produtos que não atendem à real necessidade dos clientes. Aqui na gestão ágil nós já vimos que o valor é uma peça fundamental e chave. A gente só produz aquilo que traz valor para o cliente. O limite de tempo, ou time box, ele foi obedecido? Você levou ele a sério? Na gestão ágil, isso é algo muito importante. E esse limite de tempo, ele precisa ser obedecido. Porque isso traz transparência, as pessoas sabem que não vão ter reuniões intermináveis, isso gera uma maior aceitação dos eventos ou das reuniões. A tua produção e as tuas estimativas, elas melhoraram com o tempo? Eu imagino que sim. Em especial tuas estimativas. À medida que você foi construindo, você vai tendo uma noção melhor, você vai aprendendo um pouco mais daquele domínio. E aí você consegue dar estimativas de produção um pouco mais efetivas. Não que estimativa seja algo no qual nós vamos nos agarrar, tá? Então sempre que a gente está dando estimativa, a gente está lidando com algo que é incerto. A gente só pode confiar naquilo que já aconteceu. A gente é incapaz de prever com certeza, com precisão, aquilo que ainda vai acontecer. E eu imagino que a tua produção também tenha melhorado com o tempo. À medida que você faz os ciclos PDCA, à medida que você usa o empirismo, ou seja, você aprende com aquilo que você já fez, a tendência é que você aprenda a produzir melhor. Você aprenda a produzir de maneira mais eficiente, mais eficaz. O protótipo, aquele que a gente fez lá no início, foi importante para você? Você acha que você conseguiu evoluir da estimativa cega para a estimativa com o protótipo? E aí fica a pergunta mais importante. Você acha que é possível aplicar aquilo que nós vimos aqui nessa dinâmica simples, na sua realidade de trabalho? Você acha que é possível utilizar ciclos onde você vai estar recorrentemente planejando, executando, inspecionando e adaptando? Você acha que é possível utilizar os pilares do empirismo de transparência, inspeção e adaptação no teu ambiente de trabalho e trazer uma melhoria no teu fluxo de produção, no teu fluxo de trabalho, seja lá o que você produz? Eu espero que você tenha concluído que sim, que é possível utilizar o ciclo PDCA e o empirismo naquelas nossas atividades profissionais e até nas nossas atividades pessoais.